Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Nutrição, Alimentos e CIA. E hoje eu quero falar sobre o assunto que eu disse ontem, que é sobre o Mix Right. E eu quero trazer aqui alguma coisa nova que não foi dita no vídeo de ontem. Algumas pessoas questionaram, algumas pessoas não entenderam bem o que eu quis dizer no vídeo de ontem a respeito do Mix Right e também da proteína Whey Protein. E eu quero trazer aqui para vocês hoje um entendimento completo a respeito da questão do Mix Right, que é um pool de aminoácidos. É digamos aí que um concentrado de aminoácidos essenciais, tá? Para você estar usando para ter algum desempenho no seu corpo, principalmente para pessoas que têm problemas de saúde, tá? Pessoas que ingerem muito pouca proteína, muito poucos aminoácidos, tá com problema de sarcopenia, tá com problema de osteopenia, tá com alguns problemas de deficiência de serotonina e algumas coisinhas mais que são dependentes de aminoácidos, tá? E essa pessoa às vezes não ingere tantas proteínas, ou se ingere, essa proteína é mal digerida, é mal absorvida e é mal utilizada. Para isso veio aí o Mix Right, que foi idealizado pelo Dr. Lair Ribeiro. O Mix Right, com esse nome, foi idealizado por ele. Inclusive tem um vídeo do Dr. Lair Ribeiro falando somente sobre isso. E eu vi alguns vídeos depois de ontem, um vídeo, por exemplo, do Leandro Twin, que me parece que eu não sei o que ele é, não sei se ele é um fisiculturista, eu sei que ele treina, eu não sei se ele é um professor de educação física, se ele tem formação em educação física, ou se em fisioterapia, realmente não sei, mas ele fala sobre o Mix Right, dá as suas considerações, tá? Um vídeo que também foi postado aí pelo Félix Bonfim, falando do Mix Right, e eu vi algumas outras pessoas que eu não me lembro aqui quem é, falando também sobre o Mix Right. E eu quero nesse vídeo explicar de uma maneira mais completa a respeito do que e por que se considera, né, os idealizadores considera o Mix Right superior a todas as outras proteínas que nós temos, tá? Daí eu posso falar carne, peixe, frango, ovos, leite, soja e o tão famoso Whey Protein. O porquê dos idealizadores dizerem aí que o Mix Right é bem superior a todas essas proteínas. Você sabe que as proteínas têm que serem quebradas em aminoácidos no estômago e no intestino, serem absorvidas, ir na corrente sanguínea e serem utilizadas pelo corpo. É aí que entra o Mix Right. A utilização dos aminoácidos em um esquema equimolar, tá? Em uma proporção molar adequada para atingir 99% de utilização. Preste bem atenção na palavra utilização desses aminoácidos para produzir as proteínas corporais que a gente precisa para crescer músculo, né? Ou quem sabe para reconstrução óssea, ou para reconstrução de algum tecido, algum órgão do seu corpo. A utilização desses aminoácidos. Uma coisa é você comer a proteína, a outra coisa é você digerir corretamente a proteína que você come, outra coisa é você absorver de uma maneira boa todas as proteínas que você come depois de se tornarem aminoácidos. E aí vem a questão, a utilização dessas proteínas, desses aminoácidos pelo seu corpo para construção. Essa é a questão do Mix Right. 99% do Mix Right, desses aminoácidos essenciais, são usados para construir o seu corpo, segundo os idealizadores, tá? Agora, as outras proteínas, elas não têm essa capacidade de serem utilizadas. Isso é científico, tá? Se chama
NNU, que é Net Nitrogen Utilization, ou seja, a utilização real do nitrogênio. Por quê? Porque um aminoácido, ele tem na sua composição nitrogênio, ok? E esse nitrogênio é que vai fazer a diferença. Segundo alguns pesquisadores, o whey protein ele só tem 16% de utilização, ou seja, 84% do whey protein, da proteína do whey protein, não é utilizado para construir, mas é utilizado para produzir energia. Ou seja, esses aminoácidos, eles são quebrados, eles são desaminados, é o processo chamado desaminação dos aminoácidos, onde ele perde o grupo amina, esse grupo nitrogenado, ele se transforma em amônia e depois se transforma em ureia e você joga fora pela urina essa ureia. Então, essa é a questão do NNU. Ou seja, é a utilização real do aminoácido pelo seu corpo para construir, processo anabólico, é o processo de construção corporal. O processo catabólico é onde o seu corpo pega um aminoácido, desamina ele pelo processo de desaminação e o grupo amina desse aminoácido vai virar ureia e você vai excretar pela urina. O restante, né, a parte que foi quebrada do aminoácido, que não é o grupo nitrogenado, ele pode se transformar em glicose para produzir energia, em ácido graxo para produzir energia e ele pode transformar também em cetoácido, corpo cetônico, tá? Mas a utilização real do aminoácido teria que ser para construção, anabolismo e não catabolismo. Aí entra, por exemplo, uma proteína, a caseína, 16% de utilização. O ovo inteiro, clara e gema, 48% de utilização. É o maior que se tem. Se você comer a clara pura do ovo, somente a clara, você tem somente 17% de utilização dessa proteína para anabolismo. E para catabolismo, sobra aí 83%. Tá? Ou produz energia, de todo jeito se produzir energia, você vai excretar o nitrogênio, muita gente conhece isso aí por balanço de nitrogênio. Então é essa a questão do Mixed com as suas proporções molares. Ele é 99% aproveitável, ok? Então essa é a diferença. Agora, se isso é real ou não é real, eu não sei porque eu não experimentei nenhum deles. Não experimentei nenhum. Agora, eu penso o seguinte, por exemplo, se você ingere 120 gramas de whey protein por dia e utiliza apenas 16%, isso significa 1/6 do que você ingeriu é utilizado realmente para anabolismo. O resto é para outra coisa. Aí eu digo o seguinte, você tem um Mixed que é 99%. Ou seja, é bem maior, quase 100%, só tem 1% que não é utilizado. Então, se eu fizer uma matemática básica, eu vou perceber que se eu ingerir apenas 20 gramas de Mixed, eu vou ter o mesmo efeito do que 120 gramas de whey protein. É isso aí, 1/6. Se um é só 16% de utilização e o outro é 99% de utilização, eu posso chegar a essa conclusão. Agora, o Mixed são apenas os aminoácidos essenciais. As outras proteínas têm os aminoácidos que não são essenciais. Então teria que se fazer uma contabilidade de quantos % há na proteína do ovo inteiro, por exemplo, em aminoácidos essenciais, para a gente tirar uma conclusão parecida de qual a porcentagem seria em relação ao Mixed, já que o Mixed ele é somente aminoácidos essenciais. Mas isso aqui vai dar muito trabalho.
Se alguém quiser fazer aí, pode fazer. Mas essa é a chave da questão, tá? Uma outra coisa é que muitas pessoas, mesmo sem saber, têm alergia a muitas das proteínas. Por exemplo, caseína e a proteína do soro do leite, que é o whey. E algumas pessoas também têm alergia. Na verdade, não é alergia, é um processo de sensibilidade a essas proteínas, tá? A gente sabe que alguns produtos derivados do leite, em pessoas que têm sensibilidade, pode causar sinusite, pode causar rinite, pode causar asma e algumas outras ites, que são inflamações da vida, relacionadas a derivados do leite. Então, mais um ponto aí para aminoácidos soltos, sem nenhuma dessas, sem ser derivado de nenhuma dessas proteínas. É um caso a se pensar também. Levando em conta todos esses termos que eu acabei de dizer para vocês e juntando com o que eu havia dito ontem na questão do estômago com ácido clorídrico e pepsina, do intestino com a liberação das enzimas pancreáticas proteolíticas e também com as vilosidades do intestino para absorção, eu posso chegar à conclusão que sim, o Mix Right, com essa fórmula, sim, é interessante para pessoas que têm todos esses quesitos de problemas de saúde. Com certeza é uma chave fundamental. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui também que vale ressaltar é que a maioria do pessoal da academia que está lá ganhando a sua massa muscular, que está crescendo, construindo músculo e essa coisa toda, eles não usam somente suplementos proteicos. Presta atenção, caso de caseína, caso de albumina, caso de whey protein, caso da proteína da carne, não. Alguns deles, ou uma boa parte deles, usam aminoácidos isolados também, que é o caso do BCAA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, tá? Eles usam também uma junção de aminoácidos chamado creatina, que é arginina, glicina e metionina. Eles usam também, tudo isso em separado das proteínas, né? Eles usam também a glutamina e alguns outros aminoácidos que eles usam em separado, fora o suplemento proteico, tá? E de repente, realmente é verdade que essas proteínas têm uma utilização muito baixa e provavelmente tem estudos sugerindo isso, tá? Tudo isso tem que ser levado em conta. E pensando nisso, é claro que um produto como o Mix Right, ele vai ter um preço bem mais elevado do que as demais proteínas que se tem no mercado. Visto que, digamos aí, que é trabalhoso você isolar esses aminoácidos e colocar eles aí em uma composição. E assim como você tem as proteínas de suplementação com preço mais baixo e preço mais altos, dependendo aí da qualidade dos fornecedores, é claro que nesse caso você vai ter também aí esse pool de aminoácidos de diferentes preços, ok? Mas isso é devido a esse poder de utilização de 99% para a construção aí das proteínas do seu corpo. Então eu espero que eu tenha elucidado mais alguns pormenores em relação ao Mix Right. E se houver algum questionamento, deixa aí embaixo nos comentários. Envia esse vídeo aí para quem você quiser, para a gente ter aí uma noção, tá? Mas aminoácidos são essenciais para a vida. Por isso é que as pessoas têm aí perda muscular, perda óssea, alguns órgãos não funcionam direito. Pode ser por falta de ingestão de aminoácidos, de proteínas, tá? Existem algumas pessoas que comem
proteínas mesmo, comem muito pouco proteína no dia, tá? Ele vai lá, coloca um arroz, um feijão, coloca lá uma salada, ou come só salada no almoço, come só pão no café da manhã, come só uma salada ou uma sopinha no jantar. E onde é que está a proteína para essa pessoa? E se você faz isso todo dia, você vai ter deficiência de proteína, tá? Você vai ter deficiência de aminoácido. E se houver deficiência de alguns poucos aminoácidos no seu corpo, não dá para o seu corpo trabalhar usando somente algumas partes, alguns aminoácidos, tá? Para promover o crescimento de proteínas. Isso aí é complicado.